No século XIX, antes de a modernidade engolir tudo com concreto e anúncios luminosos, o espaço que um dia seria chamado de Times Square era um lugar sombrio e sem nome, um cruzamento de ruas enlameadas, construções frágeis e becos estreitos onde a vida humana valia pouco ou nada. Ali não havia turistas, não havia brilho, não havia música. O vento carregava o cheiro de lixo e excremento, misturado ao suor de corpos abandonados. E o chão, quando nevava, tornava-se um tapete irregular de neve cinzenta e sangue seco, porque a miséria era tanta que a violência surgia como uma consequência inevitável. Aquele era o território de pessoas invisíveis, andarilhos, órfãos, mendigos, homens e mulheres que já tinham perdido tudo e que, para os outros, eram apenas sombras incômodas na paisagem. Entre essas sombras, vivia um homem sem nome, um ser humano cuja existência se resumia a sobreviver mais um dia. Não tinha família, não tinha destino, e a única herança que carregava era um cobertor sujo, rasgado em várias partes, que ele usava para se aquecer à noite enquanto se encolhia atrás de barris e caixas. Esse homem era magro, a ponto de os ossos se destacarem por baixo da pele. Seus olhos fundos e opacos não tinham mais brilho algum, mas guardavam ainda um instinto de luta que o fazia se arrastar pelas ruas em busca de restos de comida, moedas jogadas ou um canto onde pudesse passar despercebido. Para aqueles que passavam apressados, ele não era nada além de um pedaço de sujeira no chão, um obstáculo a ser evitado, e foi justamente essa condição de invisibilidade que o tornou alvo. Naquela noite específica de um inverno rigoroso, enquanto a neve caía em flocos grossos e o vento uivava pelos becos, um grupo de homens jovens, bêbados e cheios de uma arrogância alimentada pelo desprezo que tinham pelos pobres, decidiu que precisava de diversão. E para eles, diversão era caçar um ser humano que não tivesse quem chorasse por ele. Começaram a segui-lo como se ele fosse um animal encurralado. Ele sentiu o peso dos passos atrás de si, tentou acelerar, mas suas pernas fracas não conseguiam competir com a crueldade. Um empurrão o jogou na lama gelada, o rosto batendo no chão, a boca enchendo-se de gosto metálico enquanto dentes se quebravam. Tentou levantar, mas uma pancada nas costelas o fez perder o fôlego. Risadas ecoavam no beco estreito, um som que não combinava com a dor. Os homens usavam pedaços de madeira, pedras, até chuteiras reforçadas para bater, e cada golpe era dado sem piedade, como se aquele corpo fosse apenas um saco velho que merecia ser rasgado. Ele tentou gritar, mas a garganta inchada não deixou sair nada além de um ruído rouco. A cada soco e pontapé, uma parte dele morria, mas algo dentro também começava a se revoltar. Aquele ataque durou minutos, que pareceram uma eternidade. Quando o corpo parou de se mexer, eles riram mais alto ainda, como se tivessem conquistado um troféu. Não houve remorso, não houve medo, apenas o prazer do poder sobre alguém que não poderia revidar. Depois de alguns chutes finais, eles o arrastaram até um canto mais escuro, onde a neve e o frio fariam o resto do trabalho. E ali o abandonaram, sem nem olhar para trás. Enquanto os flocos cobriam o corpo imóvel, um silêncio pesado tomou conta. Naquele instante a vida escapou dele, mas a consciência, a alma, não encontrou saída. O último pensamento que lhe passou foi uma mistura de desespero e ódio. Ninguém o ajudara, ninguém sentiu sua dor, e essa injustiça se tornou o início de tudo. Dias se passaram e o corpo apodreceu lentamente, esquecido. Os ratos roíam restos, o vento espalhava o cheiro, mas ninguém se importava. A cidade seguiu crescendo sobre aquela tragédia anônima. Anos depois, casas foram derrubadas, ruas pavimentadas, construções erguidas, e a lembrança daquele homem foi enterrada sob camadas de cimento. Mas algumas feridas não cicatrizam. Aquilo que ficou preso, aquele ódio de ser apagado do mundo, se transformou em algo que não tinha mais carne, mas que também não conseguia sumir. Era um lamento constante que com o tempo começou a se transformar em presença. No início, essa presença era apenas um frio fora do comum, um vento estranho que soprava pelas esquinas mais escuras. Depois vieram as sombras, manchas no canto da visão das pessoas que passavam apressadas. E com as décadas, conforme a Times Square se tornava símbolo de vida,
O espírito daquele homem sentia cada vez mais raiva. Como o mundo podia ter esquecido tão rápido? Como podia aquela rua brilhar tanto, se naquele chão existia sangue que ninguém jamais limpou? Cada sorriso que ele via era como um insulto. Cada casal apaixonado era um lembrete cruel de que ele morrera sozinho. Com o tempo, essa dor moldou a maldição. A alma do homem deixou de ter rosto e passou a ser algo que apenas sentia fome. Fome de justiça, fome de vingança. Ele passou a caminhar entre as pessoas invisível, arrastando correntes que ninguém ouvia, olhando para cada coração humano até encontrar os mais podres, os que tinham feridas escondidas, segredos, mentiras. E esses eram os escolhidos. Ele não os matava com as próprias mãos, porque já não tinha mãos, mas se aproximava devagar, entrando na mente deles como um sussurro. Fazia-os ver tudo o que tinham de pior e alimentava esse rancor, até que não restava nada além de loucura. A praça mudou de nome, virou um ponto famoso. Luzes foram erguidas. O chão foi limpo, mas o mal nunca saiu dali. Cada noite, enquanto turistas e moradores caminham acreditando estar seguros sob o brilho artificial, uma sombra do século XIX se arrasta atrás deles, esperando um coração ruim para se vingar. E naquela noite, mais de 100 anos depois, ele encontraria duas pessoas perfeitas para sua fúria. O corpo daquele homem esquecido apodreceu sob a neve, e a cidade seguiu sua vida sem jamais olhar para trás. As semanas se transformaram em meses, e ninguém foi capaz de dizer seu nome. Ninguém sentiu sua falta, ninguém acendeu sequer uma vela para que sua alma encontrasse paz. Com o passar das estações, os restos do seu corpo se confundiram com a terra úmida e fria. As roupas foram devoradas por ratos, e no lugar onde ele caiu, restou apenas uma mancha escura que os anos seguintes esconderam sob pedras, concreto e, mais tarde, sob os primeiros sinais de progresso. Mas havia algo que o tempo não conseguiu apagar. A morte injusta e a indiferença daqueles que riram enquanto batiam deixaram uma ferida tão profunda que sua alma não seguiu o caminho dos outros. Ficou ali, presa ao mesmo ponto onde tombou, sentindo o frio, a fome e a solidão, mas agora sem corpo, apenas como um sopro que ninguém podia ver. Nos primeiros anos, ele não sabia o que era. Era como se estivesse sonhando acordado, preso em um estado em que ouvia os sons da cidade, mas não conseguia falar, não conseguia se mover. A vida continuava e ele apenas assistia. Via pessoas passando apressadas, cavalos puxando carroças, crianças brincando no barro, trabalhadores indo e vindo, mas ninguém jamais olhava para aquele ponto onde ele gritava em silêncio. A raiva crescia devagar, como uma chama alimentada pelo vento frio que sempre soprava por aquelas esquinas. Ele tentava alcançar alguém, tentava pedir ajuda, mas era como se uma parede invisível separasse sua existência da dos vivos. Os anos seguintes trouxeram mudanças. As ruas de terra foram pavimentadas. As construções de madeira deram lugar a prédios. Novos rostos, novas vozes, novas histórias passavam por cima dele, mas nenhuma delas o via. E a cada pedra colocada, a cada camada de concreto que cobria o solo onde morreu, mais fundo ele afundava na certeza de que havia sido apagado. Isso foi o que o transformou. A dor começou a se moldar em forma de ódio. Primeiro, ele passou a sentir a energia das pessoas ao redor. Percebia seus segredos mais baixos, suas mentiras, seus medos. Que a cada alma corrupta que passava sobre o mesmo chão onde ele havia tombado, ele sentia uma vontade incontrolável de se aproximar. Não aconteceu de uma hora para outra. Décadas se passaram até que ele percebesse que podia fazer mais do que apenas observar. No início, eram pequenas interferências, um frio repentino que fazia um bêbado tropeçar, um arrepio que fazia alguém olhar para trás apavorado. Depois, vieram os sonhos. Pessoas que dormiam nos hotéis próximos começaram a ter pesadelos horríveis, com um homem magro, sujo, de rosto coberto de sangue. Esses pesadelos sempre terminavam no mesmo lugar, um beco sem saída onde alguém pedia por socorro enquanto as risadas ecoavam. Ninguém entendia o que era aquilo, ninguém ligava, mas o espírito aprendeu. Percebeu que podia entrar na mente das pessoas, que podia plantar imagens e sentimentos. Com o passar dos anos,
ele se tornou mais forte. A cidade cresceu rápido, e junto com o brilho das luzes, vieram também as sombras que ele precisava. Mais bares, mais bebidas, mais turistas, mais segredos escondidos. Ele aprendeu a selecionar quem iria tocar. Não se aproximava de crianças, nem daqueles que carregavam pureza. Era atraído por gente de coração podre, homens e mulheres que traíam, roubavam, mentiam, humilhavam os fracos. Ele sentia a podridão como um cheiro forte e doce que o guiava. Quando encontrava alguém assim, se aproximava devagar, entrando pela nuca como um sussurro, e começava a mexer nos pensamentos dessa pessoa. A transformação foi lenta, mas implacável. Com cada geração que passava, ele se tornava mais inteligente, mais frio e mais cruel. Descobriu que não precisava mais assustar. Podia simplesmente empurrar alguém até a beira da loucura. Bastava mostrar para a pessoa tudo o que ela tentava esconder de si mesma. Bastava repetir noite após noite as vozes que ela temia ouvir. Com o tempo, essas pessoas quebravam sozinhas, enlouqueciam diante dos olhos de todo mundo, e o espírito apenas observava satisfeito, invisível, porque ninguém jamais suspeitava que havia algo ali. Quando os letreiros começaram a tomar conta das fachadas e a Times Square se tornou um símbolo de vida e festa, ele viu nisso um insulto ainda maior. Luzes, música, multidão, tudo isso era um escárnio. Aquele chão ainda carregava seu sangue, e agora, mais do que nunca, ele estava cercado por pessoas que fingiam estar vivas, mas que por dentro carregavam sujeira. Ele se alimentava dessa sujeira, como se cada mentira contada, cada traição cometida, fosse um pedaço do que tinham tirado dele. E assim, mais de 100 anos depois de sua morte, a alma daquele homem deixou de ser um pedido de ajuda e se transformou numa maldição que caminha todas as noites por entre a multidão. Ele não tem mais nome, não tem mais rosto. É apenas uma sombra que vaga silenciosa em busca de justiça. E naquela noite específica, enquanto milhares de turistas ocupavam as calçadas para ver o espetáculo das luzes, ele sentiu algo diferente. Entre aquelas milhares de pessoas, duas almas chamaram sua atenção como nunca antes: Michael e Emily. Duas pessoas que carregavam dentro de si um coração frágil e ferido, cheio de pequenas podridões escondidas. Eles seriam a próxima peça de sua vingança. Entre todas as almas que se agitam na confusão incessante da Times Square, ele é como um predador que nunca dorme. Não tem corpo, não tem respiração, mas tem uma fome sem fim. E essa fome não é de carne, é de podridão humana. Ao longo de mais de um século, ele aprendeu a caminhar invisível entre as multidões. Para quem passa apressado, ele é apenas um arrepio, um sopro gelado que faz alguém virar a cabeça e olhar para trás sem entender por quê. Mas para quem tem um coração corrompido, ele é muito mais do que isso. Ele se torna uma sombra que entra devagar, se instala como um veneno, até que nada mais resta senão loucura. Essa criatura que já foi um homem não persegue qualquer um. Ele aprendeu a escolher com precisão quase cirúrgica. Nas noites frias, ele paira acima da praça como se fosse parte da neblina invisível. Ele sente o peso das intenções das pessoas, como se pudesse cheirar o rancor, o egoísmo, a inveja. Para ele, a Times Square é um cardápio aberto. Milhares de corpos que carregam segredos. Ele não vê o que está na superfície. As roupas caras, as risadas, os abraços falsos. Ele vê o que está debaixo da pele. E quando encontra uma fissura, mesmo pequena, começa a se aproximar. Quando chega perto, ele observa. Observa como um animal selvagem observa uma presa antes de atacar. Sua forma é imprecisa. Às vezes parece um vulto alto, magro, com roupas rasgadas de outra era. Outras vezes é apenas uma mancha escura no canto do olho. Nunca é visto por inteiro. E essa escolha não é à toa. Ele gosta de se mostrar aos poucos, de se revelar devagar, como se fosse um sonho ruim que se mistura com a realidade. Para ele, a espera é parte do prazer. Ele caça de um jeito que ninguém nunca percebeu. Começa escolhendo alguém com mácula no coração. Esse alguém pode ser um homem que traiu a esposa, uma mulher que humilha alguém mais fraco, um turista arrogante que acredita ser melhor que todos. Ele começa com um sopro frio na nuca, apenas para chamar a atenção. Depois, envia pequenas ondas de pensamentos.
Esses pensamentos são sutis no começo, desconfianças, raiva contida, lembranças de algo ruim. Mas quanto mais a pessoa tenta ignorar, mais esses pensamentos crescem. E ele é paciente, sabe esperar. Não precisa matar, não precisa encostar. Ele gosta de assistir as pessoas se destruírem sozinhas. Como uma doença, ele se infiltra silencioso, até que um dia a mente quebra. Quando isso acontece, os outros veem apenas um colapso repentino no meio da rua. Alguém que começa a gritar, a atacar outro, a agir de forma irracional. Mas ele sabe a verdade. Aquele colapso é o resultado de semanas, talvez meses, em que ele foi corroendo por dentro, arrancando pedaço por pedaço daquilo que restava de sanidade. Os jornais nunca falaram dele. Como poderiam? Não há provas, não há pistas. Mas se alguém tivesse coragem de analisar com cuidado todos os registros estranhos daquela região, brigas súbitas, ataques de pânico inexplicáveis, mortes violentas que parecem sair do nada, veria um padrão que sempre termina da mesma forma. Um coração ruim, um olhar perdido no vazio e um vulto no reflexo de algum vidro antes de tudo acontecer. Ao longo das décadas, ele se tornou uma lenda sem nome. Há quem fale de uma presença estranha nas ruas antigas. Há quem jure sentir uma mão gelada tocar o ombro quando está sozinho. Mas ninguém liga. A Times Square é barulho, movimento, pressa. Quem teria tempo de parar para pensar naquilo que não se pode ver? Ele, por sua vez, não tem pressa alguma. Anda entre as pessoas sem ser percebido. Para ele, cada multidão é um banquete e todas as noites escolhe alguém. Ele não se satisfaz com uma vítima só. Volta sempre, porque a cidade nunca para de gerar novos corações corrompidos. Sua existência é um ciclo interminável. A cada geração, ele se torna mais forte, mais paciente, mais cruel. Naquela noite específica, enquanto milhares de turistas estavam de olhos brilhando para os letreiros, ele sentiu um chamado diferente. 2 corações chamaram sua atenção como 2 faróis em meio ao oceano de gente. Eram 2 turistas, Michael e Emily. Ele se aproximou devagar, quase curioso, e percebeu imediatamente que havia rachaduras profundas neles, mais do que em qualquer outra pessoa naquela noite. Pequenas traições, palavras não ditas, ressentimentos que nunca foram resolvidos. Tudo isso formava uma brecha perfeita para ele entrar. Ele começou a segui-los como um predador segue a presa. Enquanto eles tiravam fotos, ele estava ali, olhando para cada detalhe, sentindo o cheiro dos segredos que tentavam esconder. Emily olhava para Michael como quem quer amar, mas também como quem guarda mágoas que nunca cicatrizaram. Michael olhava para ela com um misto de arrependimento e orgulho ferido. O espírito sabia que bastava um empurrão para tudo desmoronar, e então ele decidiu. Naquela noite, a praça mais movimentada do mundo se tornaria um palco para sua vingança. O barulho, as luzes, as câmeras, nada disso importaria. Ele faria com que 2 corações apodrecidos se destruíssem diante de todos, e ninguém jamais entenderia que a verdadeira mão que puxou os fios era invisível. Era outono em Nova York, e o ar trazia aquele frio cortante que arranha a pele mesmo quando se veste um casaco grosso. O vento corria pelas ruas como se tentasse empurrar a multidão, mas a Times Square nunca cedia. Ali, a cidade parecia ter um coração próprio, batendo sem descanso, cheio de luzes, gritos, passos e buzinas. Telões gigantescos explodiam em imagens e anúncios como se fossem sóis artificiais, e mesmo no meio da madrugada, o céu parecia apagado perto de tanto brilho. Pessoas de todas as partes do mundo andavam apressadas, rindo, conversando alto, segurando sacolas, celulares e câmeras. Era um oceano de gente, e foi nessa noite que a presença antiga se ergueu do chão como se fosse uma névoa invisível, respirando junto com a cidade, faminta. Do lado de fora, a Times Square parecia viva, mas para ele era apenas um teatro. Cada rosto que passava era uma máscara, cada sorriso era um papel decorado. E atrás dessas máscaras, ele via o que ninguém mais via: mentiras, invejas, segredos, traições. Para ele, aquele lugar não era um templo da modernidade, mas um cemitério iluminado,
cheio de vivos que andavam como se não tivessem consciência de quão podres eram por dentro. E ele estava ali para encontrar aqueles que mereciam ser quebrados. Naquela noite, algo na atmosfera parecia diferente, mais denso, como se os letreiros piscassem em um ritmo mais lento e o barulho se tornasse distante. Enquanto todos olhavam para cima, para as propagandas brilhantes, ele olhava para baixo, para dentro, para os buracos no coração das pessoas. Foi então que sentiu o chamado. 2 corações batiam mais fracos do que os outros, 2 faróis apagados, tentando se manter acesos. Michael e Emily. Eles chegaram à praça no meio da confusão. Um casal jovem, com malas pequenas no hotel, carregando nos rostos uma tentativa de alegria que parecia ensaiada. Caminhavam lado a lado, mas entre eles havia uma distância que nenhuma mão conseguia preencher. O vento bagunçava os cabelos de Emily, e ela tentava sorrir enquanto tirava fotos. Michael segurava o celular com força, evitando falar mais do que o necessário. Qualquer pessoa olhando de fora diria que eram apenas mais 2 turistas cansados depois de um voo longo, mas o espírito sabia a verdade. Havia uma rachadura no centro deles. Quando eles entraram na área mais iluminada, onde as luzes quase cegam, ele os envolveu. Foi como se um círculo invisível se formasse ao redor dos 2. O barulho da cidade continuava, mas para eles começou a parecer mais baixo, mais distante, até se transformar em um zumbido quase imperceptível. Eles não perceberam, só sentiram um peso. Emily olhou para os telões e teve a sensação de que o ar estava mais frio, mesmo com tanta gente ao redor. Michael coçou a nuca, como se algo tivesse tocado nele. O espírito se aproximou devagar. Ele não tinha pressa. Gostava de sentir o medo brotar aos poucos. Ficou atrás deles por um tempo, apenas observando, absorvendo as pequenas discussões silenciosas que aconteciam dentro de suas cabeças. Cada palavra não dita entre eles era como um sinal. Cada mágoa guardada era como um convite. E enquanto a multidão continuava a passar, ele começou a sussurrar. No início, era um sussurro que se confundia com o vento. Emily achou que era cansaço. Michael pensou que fosse apenas barulho demais, mas as palavras foram ficando mais claras. Ela não te ama, ele murmurou para Michael. Ele vai te trair, disse para Emily. Não era a voz de um estranho. Para eles, soava como um pensamento próprio, uma ideia antiga que sempre esteve lá, apenas esperando para ser ouvida. Cada passo deles se tornou mais pesado. A alegria fingida foi desaparecendo. Emily começou a sentir raiva de coisas pequenas, do jeito como Michael andava mais rápido do que ela, do jeito como olhava para as vitrines sem lhe dar atenção. Michael, por sua vez, passou a notar tudo o que o incomodava nela. O jeito de falar com estranhos, a forma como olhava o celular mais do que olhava para ele. O espírito estava abrindo as feridas e colocando sal. Enquanto seguiam pelo centro, ele se divertia. Sabia que aquela noite era diferente. Não seria apenas mais uma vítima solitária, mais um grito perdido no meio da multidão. Não. Desta vez, ele queria um espetáculo. Ele queria que todos vissem, que a praça inteira parasse, que as câmeras registrassem, porque para ele não havia nada mais irônico do que transformar o lugar mais iluminado do mundo no palco do desespero mais profundo. Foi nesse momento que as primeiras ilusões começaram a aparecer. Emily olhou para o reflexo de um telão e por um instante não se viu. No lugar de seu rosto, havia a imagem de uma mulher mais velha, cansada, de olhos ocos. Quando piscou, a imagem sumiu. Michael também começou a ver vultos. Uma figura magra parada no meio da rua, olhando fixamente para ele. Cada vez que tentava focar, ela desaparecia. Ele não disse nada, apenas engoliu a sensação de medo. O vento ficou mais frio. A luz das telas pareceu mais fraca. E no meio de tantas pessoas, eles começaram a se sentir sozinhos. A Times Square continuava cheia, mas dentro do círculo do espírito só existiam os 2. E aquele ser antigo sabia que, a partir dali, não havia mais volta. Michael e Emily chegaram a Nova York, carregando malas pequenas e corações pesados. Do lado de fora, pareciam apenas mais um casal em férias, tentando aproveitar uma viagem sonhada. Mas dentro deles havia um silêncio antigo, cheio de rachaduras.
Eles tinham vindo porque acreditaram que um lugar tão vivo, tão iluminado, tão famoso, poderia reanimar algo que vinha morrendo aos poucos entre os dois. E, no entanto, cada passo naquela cidade apenas fazia ecoar mais forte a distância que já estava instalada. Michael era um homem no final dos seus 20 e poucos anos, alto, de ombros largos, mas sempre com o rosto tenso. Vivia tentando controlar tudo ao redor, como se sua rigidez fosse a única forma de manter de pé o que restava da sua vida. Desde cedo havia aprendido a esconder as próprias emoções. E agora, depois de anos de trabalho sufocante e pequenas derrotas que não confessava a ninguém, carregava dentro de si um cansaço que só Emily conhecia. Ela, por sua vez, era alguns anos mais nova, tinha um olhar bonito e firme, mas que agora vivia em conflito com uma dor que só ela sabia o tamanho. Emily sonhava em ter uma vida leve, algo que nunca conseguiu. Carregava dentro de si uma desconfiança constante, um medo que nunca a deixava em paz. Nos últimos meses, os dois haviam se afastado. Não foi um rompimento súbito, foi um acúmulo. As conversas começaram a ficar curtas, as discussões mais longas. Houve traições sutis, pequenas mentiras, promessas quebradas que ficaram em silêncio. Quando decidiram viajar, não foi porque estavam felizes, foi porque estavam desesperados para não perder tudo de vez. Que essa viagem se tornou uma espécie de última tentativa. Chegaram a Times Square no meio da noite, quando as luzes eram tão intensas que transformavam a madrugada em um falso dia. Emily olhou para cima, impressionada com o tamanho dos painéis, e tentou sorrir. Michael levantou o celular para tirar algumas fotos, mas o sorriso dele parecia cansado. Andaram lado a lado, e por um momento ela segurou na mão dele. Aquele toque não trouxe conforto. Trouxe apenas a lembrança de quantas vezes eles já tinham tentado esse gesto antes, sem conseguir mudar nada. Para qualquer um que os observasse, eram apenas dois turistas um pouco sérios demais. Mas o espírito, que os seguia, viu algo muito além. Ele viu o peso da mentira que Michael contou meses atrás, uma mentira pequena, mas suficiente para abrir um buraco. Viu também o ressentimento de Emily por nunca ter sido ouvida, por nunca se sentir suficiente. E aquilo era como sangue fresco para ele. Era tudo o que precisava. Duas almas que se amavam, mas que já estavam cansadas de tentar. Enquanto caminhavam, começaram a falar pouco. Emily tirava fotos e olhava para os painéis como quem tenta se convencer de que está feliz. Michael olhava para ela com um misto de raiva e amor, como se estivesse preso entre dois desejos opostos. Eles estavam em um dos lugares mais movimentados do mundo, e, no entanto, a sensação era de isolamento. Era como se não houvesse mais ninguém ali, apenas eles dois e uma sombra que ninguém via. O espírito os envolveu de tal forma que o mundo ao redor começou a se desmanchar. O som da cidade virou um eco distante. As pessoas ao redor pareciam borrões de cor. E no meio desse vazio, as vozes começaram. Michael ouviu a primeira como se fosse um pensamento. Ela nunca te perdoou. Ele parou por um segundo, olhou para os lados e continuou andando, tentando ignorar. Depois veio outra. Você é um peso na vida dela. Emily, ao mesmo tempo, ouvia outra voz. Ele não confia em você. Ele nunca vai mudar. Essas vozes vinham suaves, tão suaves que pareciam parte deles. Não eram alucinações gritadas, eram verdades sussurradas. A cada passo essas palavras foram ficando mais fortes. Emily começou a olhar para Michael e perceber todos os defeitos que tentava esquecer. Michael começou a se lembrar de cada vez que Emily o feriu com palavras. Pequenas memórias vinham à tona como se tivessem acontecido naquele instante. A praça continuava cheia, mas os dois estavam cada vez mais sozinhos dentro de um círculo de raiva que ia se fechando. Emily parou no meio da rua, olhou para um dos painéis e, no reflexo do vidro, viu uma coisa que a fez perder o ar. Atrás deles, parada, havia uma figura alta, magra, vestida com roupas antigas, o rosto sem forma, apenas um borrão escuro. Ela piscou e a imagem sumiu. Tentou falar para Michael, mas algo dentro dela disse para não falar. Ele, por sua vez, também tinha visto algo. Um vulto parado bem atrás dela, olhando fixamente para os dois. Mas também se calou.
E foi nesse silêncio que a fenda se abriu de vez. Aquele espírito escondido e faminto entrou. Agora eles já não estavam mais apenas na Times Square. Eles estavam na armadilha dele. Ele começou a mexer em coisas antigas. Pensamentos que os dois tinham enterrado começaram a subir como se fossem bolhas de lama. Cada palavra maldita, cada gesto cruel, cada segredo escondido, tudo veio à tona de uma vez. E o que antes era apenas uma caminhada, virou um campo de batalha. Emily se aproximou dele, tentou sorrir e perguntou algo banal, mas a voz saiu fria. Michael respondeu ainda mais frio. E enquanto isso, as vozes cresciam, uma em cada ouvido. Olha bem para ele, você sabe que não confia. Olha bem para ela, você sabe que ela te odeia. Eles ainda estavam de pé, ainda estavam andando, mas por dentro já estavam caindo. O vento da noite parecia atravessar a Times Square como lâminas frias, mas ao redor de Michael e Emily, o ar começou a se comportar de um modo que ninguém mais sentia. Era como se em um mundo lotado de gente, eles estivessem sendo cercados por uma bolha invisível. Dentro dessa bolha, os ruídos da cidade ficaram abafados, e tudo ao redor começou a perder cor, a parecer mais distante, mais sem vida. Para qualquer outra pessoa, a noite seguia normal. Risadas altas, buzinas, música saindo de algum carro parado. Mas para eles, cada som se transformava em um eco. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. E foi aí que o espírito percebeu que o círculo estava fechado. Michael parou por um instante, olhou para o lado e sentiu um frio na nuca, um arrepio que o fez virar rapidamente. Atrás dele, nada, só desconhecidos passando apressados. Emily fez o mesmo pouco depois, como se tivesse ouvido alguém chamando seu nome. Ninguém estava ali. Os dois trocaram um olhar rápido, desconfiado, mas preferiram não falar nada. E enquanto eles tentavam se convencer de que era apenas cansaço, algo invisível caminhava ao redor deles, como um lobo que finalmente encontrou a presa certa. Foi quando as vozes começaram a mudar. Antes, eram apenas pensamentos que pareciam próprios, mas agora tinham peso, tom e intenção. Michael começou a ouvir um som grave, quase um murmúrio, que vinha muito perto do ouvido, tão perto que parecia sentir a respiração de alguém. Você sabe que ela nunca te amou, nunca te perdoou. Ela só está aqui porque não tem coragem de te deixar. Emily, do outro lado, ouviu outra voz, fina e fria. Olha bem para ele. Tudo que ele diz é mentira. Ele só está esperando a chance de te machucar de novo. A presença começou a brincar com os sentidos deles. Enquanto caminhavam, a sensação era de que a calçada estava se alongando, como se jamais conseguissem chegar ao fim daquela rua. Os letreiros começaram a aparecer mais distantes. Pessoas esbarravam neles, mas eles mal sentiam o toque. E no meio desse torpor, o espírito começou a usar os reflexos para aparecer. Emily foi a primeira a vê-lo claramente, ainda que apenas por um segundo. Passaram por uma vitrine e no vidro, ela viu um homem alto e magro andando atrás deles. O rosto estava coberto por algo escuro, como se fosse uma sombra densa grudada na pele, e as roupas pareciam velhas, rasgadas, molhadas de neve. Ele caminhava devagar, olhando apenas para eles, ignorando todas as outras pessoas. Ela piscou, virou-se rapidamente e não havia ninguém. Quando olhou de novo para o vidro, a figura tinha sumido. Michael não disse nada, mas ele também viu. Quando pararam no sinal de pedestres, ele olhou para o reflexo no vidro de um táxi e viu o mesmo homem parado atrás deles, tão perto que podia sentir o calor da respiração. Mas ao virar a cabeça, o homem não estava lá. Michael engoliu em seco e, por um momento, sentiu como se alguém tivesse colocado uma mão gelada no seu ombro. Esse foi o primeiro toque. Pequeno, rápido, mas suficiente para abrir uma porta que não voltaria a se fechar. A partir daí, a raiva começou a surgir com mais facilidade. Emily comentou algo banal sobre tirar mais uma foto, e Michael respondeu com um tom de voz seco e irritado. Ela percebeu e devolveu a mesma frieza. A voz no ouvido dele riu baixo. A voz dela fez o mesmo. O espírito passou a injetar memórias ruins na mente deles. Michael começou a lembrar de todas as vezes que Emily o criticou, de todas as conversas em que ela parecia distante. Emily, por sua vez, começou a lembrar de cada mentira que ele contou, de cada promessa quebrada.
Essas memórias vinham como se estivessem acontecendo naquele momento. Era impossível distinguir o que era lembrança do que era realidade. As ruas ao redor estavam cada vez mais cheias, mas para eles parecia que não havia ninguém. Era como se toda aquela multidão fosse apenas uma pintura borrada, um cenário sem importância. Só existia um caminho, um corredor invisível que levava eles para dentro do jogo do espírito. Em um momento, enquanto atravessavam a faixa de pedestres, Emily sentiu uma mão segurar a dela com força. Achou que fosse Michael, mas quando olhou, percebeu que ele estava com os braços cruzados. A mão sumiu. Ela parou de andar, olhou para trás e por um instante viu de novo a figura parada no meio da rua, olhando para ela. A figura não se mexeu. Ela piscou e desapareceu. Michael também teve uma sensação parecida. Enquanto caminhava, sentiu como se alguém tivesse sussurrado seu nome bem perto da orelha. Quando se virou, não viu ninguém, mas sentiu algo gelado na boca do estômago, como se tivesse levado um soco por dentro. E então vieram as vozes mais fortes. "Ele vai te deixar", sussurrou no ouvido de Emily. "Ela vai rir de você na sua frente", disse no ouvido de Michael. Essas frases foram repetidas de forma lenta, pausada, até que se tornaram quase impossíveis de ignorar. A partir dali, a Times Square deixou de ser apenas um lugar cheio de luz. Tornou-se um labirinto onde cada passo levava para mais perto da ruína. O espírito já não estava mais apenas atrás deles. Agora, ele estava dentro. Foi assim que começou a transformação da Times Square para Michael e Emily. O lugar que minutos antes parecia um espetáculo de cores, sons e movimento, agora parecia se dissolver diante dos olhos deles. O espírito, após o primeiro contato, começou a fechar mais o cerco, construindo um casulo invisível que os isolava cada vez mais do mundo real. Do lado de fora, as pessoas continuavam rindo, falando alto, apontando para os painéis, tirando fotos, mas dentro da cabeça deles era como se tudo estivesse distante, distorcido, abafado. Era como mergulhar embaixo d'água. Via-se o movimento, mas os sons eram apenas ecos longos, irreconhecíveis. O frio aumentou, mas não um frio físico. Era um frio que vinha de dentro, da alma. A cada passo, Michael sentia como se algo o puxasse para baixo. Uma pressão tão grande que até respirar parecia mais difícil. Emily sentia um peso no peito, um aperto que fazia suas mãos tremerem sem motivo. A presença do espírito estava agora espalhada dentro deles, e tudo o que viam começava a ser moldado por essa força. Os letreiros continuavam a piscar, mas já não tinham mais cor. As luzes viraram borrões acinzentados, que mais pareciam manchas de tinta em um pano molhado. As pessoas antes tão vivas pareciam bonecos sem rosto, como se todos fossem feitos de cera. Cada um que passava perto deles se movia em câmera lenta, e o espaço que havia entre uma pessoa e outra parecia enorme, como se a praça estivesse vazia. Foi aí que começaram a aparecer os primeiros sinais de que a realidade estava sendo deformada. Emily olhou para um dos telões e por alguns segundos não viu propagandas. Viu cenas da própria vida, como se fossem lembranças sendo exibidas ao mundo inteiro. Uma discussão que tiveram no passado, lágrimas no rosto, gritos. Ela piscou e a imagem voltou ao normal. Michael, ao mesmo tempo, olhou para um painel e viu o reflexo de si mesmo, mas mais velho, com o rosto cansado e olhos ocos. Quando piscou, viu apenas um comercial. O espírito não precisava falar mais nada. Agora, ele mostrava. E ao mostrar, criava fendas na percepção. Emily começou a ouvir passos que não existiam. Atrás deles, constantes, lentos, sempre na mesma distância. Michael ouviu uma respiração pesada, que vinha muito próxima de sua nuca. Eles pararam várias vezes, viraram-se para conferir e nunca havia nada ali. À medida que isso acontecia, a raiva entre os dois foi crescendo como um veneno. Pequenas coisas se transformaram em agressão. Emily pediu para Michael parar de andar tão rápido. Ele respondeu de forma ríspida, perguntando por que ela sempre reclamava. Ela rebateu, dizendo que ele nunca tinha paciência. Essas palavras foram ditas com um tom que eles não costumavam usar, e o espírito apenas assistia, alimentando cada frase, cada palavra, cada gesto. Em certo momento, quando pararam em frente a uma loja de lembranças,
Michael viu no reflexo da vitrine uma cena que o deixou paralisado. Ele viu Emily abraçando outro homem. Não um estranho qualquer, mas alguém que ele conhecia. Alguém que representava para ele a traição máxima. A cena durou apenas um segundo, mas foi suficiente para incendiar dentro dele algo que estava adormecido. Emily, por sua vez, olhou para a mesma vitrine e viu Michael virando as costas para ela, indo embora, desaparecendo. O peso invisível aumentou. Agora, andar era difícil. Era como se o chão tivesse se tornado pesado, como se os pés estivessem presos. Cada passo exigia esforço. As pessoas pareciam flutuar em outra realidade, mas eles estavam presos naquela bolha feita de dor. O espírito estava fechando todas as saídas. Emily começou a sentir a garganta apertar, como se estivesse ficando sem ar. Michael sentia o coração bater rápido demais. E cada vez que tentavam falar algo para aliviar a tensão, as vozes internas vinham mais fortes, empurrando-os para o conflito. Em um momento, Michael parou e olhou diretamente para ela. Por um segundo não reconheceu mais o rosto dela. Não era Emily, era uma estranha. E no rosto dela, ele viu algo que o fez sentir ódio, um desprezo profundo. Emily também olhou para ele e viu nos olhos dele algo diferente. Não era mais o homem que ela conhecia. Era alguém frio, alguém pronto para machucá-la. E o espírito sabia que estava quase conseguindo. Ele só precisava de mais alguns minutos para que as últimas barreiras caíssem. À medida que se afastavam da multidão, entrando em uma parte um pouco mais aberta da praça, aquela sensação de estar em outro mundo aumentava. A cidade parecia sumir. As vozes da multidão pareciam vir de muito longe. Eles agora estavam sozinhos, apenas com aquela coisa que caminhava ao lado deles, sorrindo sem rosto. O peso invisível não era apenas emocional, era físico. Emily tropeçou 2 vezes, como se algo tivesse segurado o tornozelo. Michael sentiu os músculos ficarem rígidos, e no ar havia um cheiro estranho, um cheiro de ferro, de sangue, de algo que não deveria estar ali. A partir daquele momento, eles não estavam mais caminhando pela Times Square que todos conheciam. Eles estavam caminhando pela Times Square do espírito, um lugar cinza, frio, vazio, feito apenas para eles dois e para a vingança que estava prestes a ser concluída. O espírito já havia fechado o cerco. Agora Michael e Emily não caminhavam mais pela Times Square que todo mundo conhecia. Para eles, os letreiros brilhantes haviam se transformado em manchas disformes. Os prédios se dobravam em ângulos estranhos, como se a cidade estivesse derretendo, e as pessoas, mesmo estando a centímetros, pareciam sombras borradas, bonecos sem vida que andavam como autômatos. Estavam presos num espaço que existia só para eles dois, e para aquela presença que se movia como uma serpente invisível, envolvendo cada passo, cada pensamento, cada respiração. Foi nesse ambiente distorcido que vieram os sussurros. Não mais simples frases espalhadas, mas vozes claras, definidas, carregadas de peso. O espírito começou a escavar dentro deles, trazendo à tona lembranças que os dois haviam enterrado. Michael ouviu primeiro. No meio do silêncio, começou a escutar a voz da mãe chamando por ele, acusando-o de escolhas erradas, lembrando o quanto ele havia se afastado da família. Depois ouviu o nome de um colega de trabalho que ele enganou, de um amigo que ele traiu. Cada palavra vinha carregada de vergonha, como se cada lembrança fosse um soco na boca do estômago. Emily, ao mesmo tempo, sentia uma outra voz que vinha da infância. Uma voz fria que dizia que ela nunca seria boa o suficiente, que todos a abandonariam no fim. Depois vieram as vozes do passado recente. Pessoas que ela machucou sem querer. Mentiras que contou para Michael, pequenas humilhações que fez questão de esconder. As vozes não eram só sons. Eram como imagens sendo projetadas na frente dela, como se as lembranças fossem telões enormes que ninguém mais via. Quanto mais andavam, mais essas visões se intensificavam. Em uma esquina, Michael olhou para um painel digital e não viu um anúncio. Viu a cena de um dia específico em que mentiu para Emily, a expressão dela de dor, o momento exato em que algo entre eles se quebrou. O pior não foi ver isso, foi ver a cena sendo repetida de novo e de novo, até que parecia estar acontecendo naquele instante. Emily também viu algo.
Em um reflexo de vidro, viu Michael indo embora de casa, batendo a porta, e ouviu o barulho como se fosse real. Essas imagens começaram a dominar a visão deles. Já não sabiam mais se estavam na rua ou dentro dessas memórias. A praça, antes cheia, se tornava um corredor estreito, onde as paredes eram feitas de lembranças, e por esse corredor eles eram obrigados a caminhar. A cada passo, mais segredos eram arrancados de dentro, mais feridas eram abertas. As vozes do espírito não precisavam gritar. Elas sussurravam de um jeito que entrava direto no coração. Ela te enganou. Ele nunca te amou. Vocês são uma mentira. Essas palavras se repetiam sem parar, até se tornarem parte dos próprios pensamentos deles. No meio disso, Michael começou a sentir um ódio profundo. Não era um ódio de agora. Era algo que estava escondido fazia muito tempo, mas que ele nunca tinha coragem de admitir. O mesmo aconteceu com Emily. Ela começou a lembrar de cada vez que Michael a fez se sentir invisível, de cada momento em que se sentiu humilhada. Tudo isso explodindo de uma vez só. Foi então que começaram a falar. As palavras que estavam guardadas há meses começaram a sair sem filtro. Emily olhou para ele e disse coisas que nunca teve coragem de dizer, que estava cansada dele, que o desprezava, que às vezes desejava que ele não estivesse ali. Michael respondeu com a mesma intensidade, jogando na cara dela todas as mentiras, todos os erros, todas as mágoas. E o espírito sorria sem rosto, porque cada frase era um golpe mais profundo do que qualquer faca poderia causar. Eles estavam cercados por centenas de pessoas, mas ninguém percebia nada. Para quem olhava de fora, era apenas um casal discutindo, mas dentro do círculo invisível era um campo de batalha. Emily sentia como se o coração fosse explodir. Michael tremia inteiro. As vozes ficaram ainda mais claras. Acaba com isso agora. Acaba com ele. Acaba com ela. De repente, Emily parou de andar. Ficou imóvel, olhando para o chão, como se estivesse escutando alguém falar diretamente no ouvido. Michael fez o mesmo. A cidade sumiu. Agora eles estavam em um lugar que não era mais real, um lugar cinza, onde o espírito controlava tudo. E foi nesse momento que ele começou a empurrá-los para o próximo estágio. Não bastava lembrá-los do que doía. Agora era hora de fazer com que acreditassem que a única saída para aquela dor era se destruírem um ao outro. Os sussurros se tornaram mais urgentes, e o que antes era apenas memória, agora começou a se transformar em comando. No auge do caos emocional que já havia sido aceso dentro de Michael e Emily, o espírito começou a executar a parte mais meticulosa do seu jogo. Ele os havia separado do resto do mundo em espírito, mas agora queria isolá-los também fisicamente, para que o que viria a seguir acontecesse longe das mãos de qualquer um que pudesse interferir. A Times Square continuava abarrotada de pessoas, um organismo vivo pulsando barulho, luz e pressa. Mas para eles dois, essa massa humana já era apenas um borrão de vultos que se afastavam sem esforço, abrindo um caminho invisível, como se a própria multidão obedecesse à presença invisível. O círculo de influência do espírito foi se movendo pelas ruas, desviando turistas, grupos de adolescentes e casais felizes, até que Michael e Emily se viram caminhando por um corredor vazio, dentro de um mar de gente. Era como se existisse uma força que empurrava todos para longe, mas apenas deles dois, mantendo-os juntos frente a frente, como marionetes presas por fios invisíveis. Cada passo era mais silencioso, mais lento, e quanto mais avançavam, menos barulho conseguiam ouvir. As vozes já não eram apenas sussurros na mente, eram ordens. Olha bem para ele, olha bem para ela, é isso que sobrou de vocês. Os dois obedeciam sem perceber. Michael não tirava os olhos de Emily e Emily não tirava os olhos dele. A raiva agora era visível, estampada em cada músculo tenso do rosto, em cada lágrima contida, em cada respiração rápida. Não importava mais a multidão, porque para eles não havia mais ninguém. Enquanto caminhavam, o cenário em volta parecia mudar de forma. Os painéis digitais continuavam acesos, mas exibiam imagens distorcidas. Em vez de anúncios de perfumes ou filmes, Michael via cenas do relacionamento deles se desfazendo em câmera lenta. Via Emily rindo com outro homem. Via ela o acusando.
via sua própria expressão de fracasso. Emily via coisas diferentes. Via Michael virando as costas, batendo a porta, via os olhos dele cheios de desprezo. Via uma versão dele que ela nunca quis conhecer. Cada um via o que mais temia. Com isso, o espírito não precisava mais falar. Bastava mostrar. E a cada nova imagem eles andavam mais rápido, mais furiosos, como se tentassem escapar das visões e não conseguissem. Foi então que o espírito os levou para um ponto mais afastado. Não era um beco vazio, mas um trecho mais escuro da própria praça, um espaço onde os letreiros não alcançavam com tanta força, onde a sombra das fachadas antigas ainda conseguia sobreviver mesmo em meio ao excesso de luz. Ali a quantidade de pessoas era menor. Não estava deserto, mas já não havia centenas de corpos em volta deles. As vozes da cidade pareciam longe, muito longe, e o vento agora soprava frio demais para aquela hora da noite. A sensação de isolamento se intensificou. A cidade, mesmo existindo, já não parecia real. Para Michael e Emily, tudo se reduziu a 3 elementos. Eles dois, a raiva que os engolia e uma presença que eles não podiam ver, mas podiam sentir em cada célula do corpo. De repente, Emily parou. Michael parou logo em seguida. Não havia mais para onde ir. Estavam frente a frente, no meio de um espaço que parecia ter sido criado apenas para aquele momento. Atrás deles, a figura alta, magra, com roupas encharcadas de uma era distante, estava parada, imóvel, observando. Emily sentiu um frio percorrer a coluna, mas não conseguiu olhar diretamente para aquilo. Michael tentou abrir a boca para falar alguma coisa, mas nada saiu. Em vez disso, começou a tremer. Foi nesse momento que o espírito entrou mais fundo, mergulhando nos dois como quem enfia uma lâmina até o cabo. As memórias se tornaram mais intensas. Emily começou a ver nos olhos de Michael cada palavra cruel que ele já havia dito, cada promessa quebrada. Michael começou a ver nos olhos dela cada momento em que ela o fez sentir pequeno, cada gesto de desprezo. Não havia mais separação entre passado e presente. Tudo acontecia agora. E então, o espírito falou mais uma vez. Agora a voz não vinha do ouvido, vinha de dentro da cabeça, como um pensamento que não se pode desligar. Vocês sabem a verdade. Vocês nunca se amaram. Vocês só destruíram um ao outro. Terminam isso agora. O silêncio em volta foi tão grande que o som da respiração deles parecia um trovão. A raiva explodiu como uma onda. Eles começaram a discutir, a gritar um com o outro, e cada palavra parecia sair carregada de uma força que não era deles. Era como se outra boca estivesse falando por trás da deles. As pessoas que passavam olhavam rapidamente, mas logo desviavam os olhos. Ninguém queria se aproximar. Ninguém conseguia ficar muito tempo olhando. Era como se a própria presença invisível os afastasse. Em poucos minutos, Michael e Emily estavam completamente sozinhos, isolados, gritando um para o outro no meio da Times Square, como se fossem os únicos vivos naquele lugar. E o espírito apenas esperava, porque sabia que estava muito perto do fim. A Times Square, mesmo viva, parecia ter parado. No pequeno espaço onde Michael e Emily estavam, a cidade deixou de ser Nova York e virou um cenário morto, um palco feito apenas para um fim inevitável. O espírito havia conquistado exatamente o que queria. Eles estavam isolados, cegos pela raiva, sem notar mais nada ao redor. E como uma serpente que já deu voltas suficientes em volta da presa, ele começou a apertar. As vozes que até então sussurravam suavemente explodiram dentro da cabeça dos dois como trovões. Não eram mais palavras sutis. Agora eram ordens gritadas, comandos que vibravam como se estivessem sendo cravados no crânio. Acaba com isso agora. Você não pode mais olhar para ele. Você tem que fazer ele sentir. Ela merece pagar. Michael segurou a cabeça com as mãos, tentando fazer aquelas vozes pararem. Emily fez o mesmo, fechando os olhos, mas não adiantava. O espírito já não precisava mais usar os reflexos, nem mostrar visões. Agora ele estava dentro de cada um deles, virando seus corpos contra eles mesmos. Emily olhou para Michael e, por um segundo, não o reconheceu mais como humano. Seu rosto parecia deformado, com os olhos negros como carvão, a boca aberta num sorriso que não era dele.
Michael olhou para Emily e viu a mesma coisa. Uma figura estranha no lugar da mulher que conhecia. E naquele instante, eles passaram a ver um ao outro como inimigos mortais. Os primeiros gritos foram tão altos que algumas pessoas ao longe pararam para olhar. Michael acusava Emily de ter destruído tudo. Emily acusava Michael de ter mentido a vida inteira. As palavras foram crescendo, virando berros, até que um empurrão aconteceu. Michael empurrou Emily para trás sem medir força. Ela quase caiu no chão, mas a raiva a fez voltar imediatamente, empurrando-o de volta. Aquele toque físico foi como um gatilho para o espírito. O mundo inteiro pareceu tremer. Os letreiros ficaram mais fracos, o vento soprou mais forte e tudo o que havia ao redor desapareceu. Agora só existiam os dois e aquela presença que vibrava no ar. O espírito os fazia se lembrar de tudo, até do que eles não queriam se lembrar. Emily começou a ver todas as vezes que Michael levantou a voz contra ela. Cada mentira, cada traição emocional. Michael começou a ver cada vez que Emily o humilhou, cada olhar frio, cada silêncio pesado. Eles estavam em transe, dominados, repetindo as palavras que o espírito queria que saíssem. "Você é um lixo", Emily gritou. "Você me acabou", Michael berrou de volta. Os turistas que ainda tentavam passar por perto começaram a recuar, formando um círculo distante. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Só viam um casal enlouquecido. Mas quem estivesse mais atento veria algo ainda mais estranho. Um espaço vazio ao redor dos dois, como se uma força invisível empurrasse todos para longe. As câmeras dos celulares começaram a ser levantadas, mas quem gravava sentia um frio na espinha, uma vontade de não ficar ali por muito tempo. Mesmo sem saber, eles estavam filmando algo que não era apenas humano. Emily avançou, batendo no peito de Michael com as duas mãos. Michael agarrou os ombros dela e os dois começaram a se empurrar violentamente, gritando palavras que já não faziam sentido. Era como se estivessem fora de si. A presença invisível os conduzia como se fossem marionetes. Cada movimento deles era um reflexo daquilo que o espírito queria. E então veio o momento final, a hora em que a raiva tomou completamente o lugar da razão. Emily agarrou o rosto de Michael, as unhas arranhando a pele, e Michael segurou os pulsos dela com tanta força que os braços dela ficaram marcados. A luta virou um abraço de destruição, um entrelaçar de corpos que já não tinham mais controle. As vozes do espírito gritavam dentro deles: "Acaba agora! Acaba agora! Acaba agora!" No centro da praça, em meio ao caos de luzes e flashes de celulares, eles começaram a se bater, a se agarrar, a se derrubar no chão. As pessoas ao redor gritavam, mas ninguém se aproximava. A presença invisível era tão intensa que parecia um muro. E então, aconteceu. O espírito usou toda a raiva acumulada e a transformou em um único impulso, fazendo com que os dois juntos se lançassem contra o chão com uma violência que ninguém entendeu. Os corpos caíram como se alguém tivesse cortado todos os fios que os seguravam. Primeiro veio o silêncio absoluto. Depois, a respiração pesada dos dois cessou. Emily e Michael ficaram imóveis, caídos no chão da Times Square, abraçados num gesto que parecia amor, mas que era apenas o fim. O espírito estava lá, parado ao lado deles, invisível para todos, mas presente como nunca. Ele se abaixou, olhando para o rosto deles, e por um segundo a cidade inteira pareceu congelar. As pessoas, as luzes, o barulho, tudo ficou suspenso, como se o tempo tivesse parado apenas para ele observar. E então, satisfeito, ele se ergueu e começou a se afastar, caminhando devagar. Enquanto a multidão corria em volta, gritando e filmando, ele desapareceu na escuridão entre as luzes, deixando apenas o rastro do que havia feito. Quando o som da queda de Michael e Emily se espalhou pelo chão duro da Times Square, a multidão inteira pareceu prender a respiração. Em um lugar onde nada nunca para, onde passos, buzinas e músicas nunca cessam, surgiu um silêncio estranho, pesado e sufocante. As pessoas mais próximas congelaram, sem entender o que tinham acabado de ver. Um casal jovem que minutos antes estava apenas discutindo como tantos outros, agora jazia no chão, entrelaçado, os corpos imóveis como se a própria vida tivesse sido arrancada deles em um só golpe. As câmeras dos celulares
que antes registravam tudo por diversão, continuaram gravando, mas agora com as mãos trêmulas de quem não sabia se deveria ajudar ou fugir. Luzes de letreiros continuavam piscando por cima, projetando anúncios coloridos e rostos sorridentes que não combinavam com a cena lá embaixo. As cores se misturavam no chão com o reflexo do sangue, formando um contraste grotesco. O espetáculo brilhante da cidade e a tragédia fria de duas pessoas despencando no vazio de si mesmas. Michael ainda tinha os olhos abertos, fixos no nada, sem qualquer consciência. Emily, abraçada a ele, parecia ter se transformado em um peso sem vida, o rosto colado no peito dele, o corpo completamente entregue. Não havia mais movimento. Apenas o vento cortante passando por entre eles e espalhando os cabelos de Emily pela calçada. Alguns gritaram, outros ficaram parados. Muitos recuaram, criando um círculo ainda maior em torno do casal. A sensação para quem estava próximo era de que havia algo ali, algo que não podia ser visto, mas que todos sentiam. Como um peso invisível pressionando o ar, um aviso silencioso de que atravessar aquele limite seria perigoso. Então, alguém viu. Um velho, um vendedor de rua que carregava nas costas uma vida inteira de calçadas e noites frias, estava mais distante, mas seus olhos cansados conseguiram enxergar algo que ninguém mais enxergou. Ele viu, entre as sombras, a figura. Não era um homem normal. Era alta, magra, deformada por roupas molhadas de uma era antiga, como se tivesse saído de um tempo que já não existia. O rosto era apenas um borrão de escuridão, sem traços, sem boca, sem olhos. Aquele vulto estava parado, bem ao lado dos corpos, olhando fixamente para eles. Por um segundo, o velho pensou em gritar para avisar os outros, mas quando piscou, a figura sumiu. No lugar dela, apenas o vazio. Mas ele sabia o que tinha visto, e o que viu fez o sangue gelar em suas veias. As pessoas começaram a se aproximar devagar, com medo, chamando por ajuda. Os primeiros policiais chegaram, abrindo caminho entre a multidão que se amontoava. Tentaram tocar nos corpos, mas uma sensação estranha percorreu a todos. A pele de Michael e Emily parecia fria demais, como se tivessem estado ali por horas e não por minutos. Um dos policiais recuou, dizendo em voz baixa que parecia estar tocando pedra. Cercados por luzes de painéis eletrônicos, os corpos permaneciam imóveis, e o caos ao redor deles se transformou em um silêncio crescente, interrompido apenas por gritos distantes de pessoas chamando por ambulâncias. Era como se todo aquele lugar, tão cheio de vida, tivesse sido engolido por uma cena congelada. Os vídeos gravados naquela noite, que depois se espalhariam pela internet, mostravam mais do que as pessoas se lembrariam depois. Nos quadros, em alguns segundos, podia-se ver um borrão escuro, uma distorção quase invisível, parada atrás do casal segundos antes de caírem. Muitos diriam depois que era apenas um problema de câmera, um reflexo estranho das luzes. Mas outros, os que olharam mais de perto, jurariam que aquele borrão tinha a forma de um homem. O mais perturbador, no entanto, não estava nos vídeos, mas na sensação que todos tiveram no momento exato em que os corpos pararam de se mover. Um silêncio absoluto, um peso no ar e a certeza de que algo tinha passado por ali. Algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Enquanto os socorristas tentavam desesperadamente abrir caminho e verificar sinais vitais, ninguém percebeu que, bem acima deles, na cobertura de um prédio próximo, a figura estava parada mais uma vez, olhando tudo de cima. O vento agitava o tecido das roupas antigas, mas ele não se movia, apenas observava. Os rostos das pessoas olhavam para cima, para os telões, para os policiais, mas ninguém olhava para ele. Ele era invisível e presente ao mesmo tempo. E no momento em que as luzes de uma ambulância iluminaram a rua, ele começou a se desfazer no ar, caminhando devagar até desaparecer entre as sombras que o haviam trazido até ali. Michael e Emily foram colocados em macas, levados embora em silêncio, mas a praça continuou estranhamente fria. Aqueles que estiveram lá naquela noite jurariam, por anos depois, que jamais tinham sentido um silêncio tão absoluto na Times Square. E para o espírito, aquilo era apenas mais uma noite concluída, mais duas almas arrancadas,
mais 2 peças adicionadas à sua coleção invisível de corações destruídos. Quando as macas desapareceram pelas ruas laterais, levadas em velocidade pelas ambulâncias, e os gritos começaram a se dissipar como fumaça empurrada pelo vento, a Times Square não voltou a ser o que era antes. As luzes voltaram a piscar, os letreiros voltaram a girar suas imagens coloridas, e os sons de buzinas, risadas e passos retornaram aos poucos. Mas, apesar dessa rotina mecânica, algo profundo havia mudado naquele pedaço de chão. Era como se a praça, por alguns instantes, tivesse ficado ferida. Nos primeiros segundos após a tragédia, ninguém ousou caminhar pelo local exato onde Michael e Emily caíram. Havia uma espécie de vazio ali, um círculo marcado apenas pelo olhar das pessoas que não conseguiam desviar. Mesmo com todo o barulho da cidade, parecia que o som não conseguia entrar naquele ponto, como se um peso invisível tivesse se instalado ali. Quem estava mais perto sentia isso de forma mais intensa. Um frio que não vinha do vento. Um frio parado que subia das pedras e subia pelas pernas, se instalando no estômago. Era um frio que não passava mesmo com roupas grossas. Não era apenas psicológico. Algumas pessoas chegaram a esfregar os braços, tentando afastar aquela sensação. Parecia impossível. Os telões continuavam mostrando anúncios, mas por algum motivo as imagens pareciam menos vivas. Alguns rostos nos painéis pareciam distorcidos, como se estivessem sorrindo com os olhos vazios. Outros mostravam reflexos que não pertenciam a ninguém. Mais tarde, alguns turistas que filmaram as telas jurariam que viram no meio da mudança de um comercial para outro um vulto escuro cruzando a tela de ponta a ponta. A multidão tentou voltar ao movimento normal, mas algo sempre os fazia olhar para trás. Era como se todos sentissem que não estavam sozinhos. Pessoas que nunca acreditaram em nada sobrenatural sentiram uma presença, um peso na nuca e se apressaram a sair dali. A polícia isolou o local, mas ainda assim, os transeuntes mantinham distância, caminhando rápido, olhando para baixo, como se aquele pedaço de chão fosse amaldiçoado. E de fato era. O espírito não havia ido embora. Ele apenas havia se afastado alguns metros, observando tudo de um canto mais escuro, parado, imóvel, como um poste invisível. Os olhos que ninguém podia ver olhavam para a praça com um vazio absoluto. Para ele, aquilo era mais do que apenas mais 2 vítimas. Era uma reafirmação. Era a prova de que, mesmo com luzes, com tecnologia, com milhões de pessoas passando por ali todos os dias, aquela cidade ainda pertencia às sombras. Enquanto as pessoas retomavam seus passos, ele sentia o cheiro do medo no ar. Era um perfume para ele. Um medo que não vinha apenas de Michael e Emily, mas que agora se espalhava para cada um que presenciou a cena. Porque quando algo assim acontece na frente de todos, sem motivo, sem explicação, o medo não se limita a quem caiu. Ele se espalha como uma doença. Os jornalistas chegaram rápido, as câmeras foram ligadas e em poucos minutos a tragédia já era assunto em todo lugar. Mas nenhum repórter conseguia explicar a atmosfera que se sentia naquele espaço. Nas transmissões, as imagens mostravam a praça normal. Mas quem assistia mais tarde, sozinho em casa, jura perceber que havia algo de errado na luz, algo na sombra projetada dos prédios que parecia não estar no lugar. Como se houvesse um terceiro elemento, um vulto escondido em meio às imagens. O silêncio que tomou conta daquele ponto não desapareceu nem quando os bares próximos voltaram a abrir as portas, nem quando os turistas voltaram a fazer filas para tirar fotos. É como se algo tivesse mudado para sempre. Para aqueles que acreditam, há algo que ficou registrado. Pessoas que passaram pelo mesmo lugar nas semanas seguintes juram ter ouvido sussurros quando se aproximavam demais. Vozes baixas chamando pelo nome de alguém. Um som tão real que faz virar a cabeça rápido, sem encontrar nada. Outros dizem que, ao fotografar a praça naquele trecho, sempre aparece um borrão escuro, mesmo que a foto esteja perfeitamente nítida em todo o resto. O espírito satisfeito não precisava mais estar bem ao lado das pessoas. Ele apenas esperava, silencioso, de volta à sua vigia invisível. Cada olhar assustado, cada passo apressado para sair daquele lugar era alimento. Ele sabia que não precisava se apressar. Aquele pedaço de chão seria sempre dele, até o próximo coração apodrecido passar.
A Times Square, a partir daquela noite, seguiu funcionando como sempre. Mas para quem esteve lá e viu os corpos de Michael e Emily, aquela noite nunca mais acabou. Ela fica presa, repetindo-se na memória, porque o silêncio que se instalou naquele ponto jamais deixou de existir. E no meio desse silêncio, lá no alto, em um canto escuro, onde as luzes não alcançam, a figura permanece imóvel, esperando. Enquanto a praça permanecia envolta na estranheza daquele silêncio invisível, um homem idoso, curvado pelo peso de uma vida inteira de noites frias e trabalho sem nome, permanecia parado ao fundo, observando tudo. Seu carrinho de madeira com bugigangas estava ao lado, esquecido, mas seus olhos gastos por décadas de cidade estavam mais atentos do que nunca. Ele não filmava com celular, não gritava, não corria, apenas via, e ver naquela noite era algo que ninguém mais conseguia fazer. O nome dele pouco importava, porque naquele momento não havia identidade. Era só um par de olhos que, por alguma razão, não foi enganado pela mesma ilusão que cegava os outros. Quando os corpos de Michael e Emily despencaram como marionetes com os fios cortados, o velho olhou para além deles, para o espaço vazio, e enxergou. Entre as sombras, na borda onde a luz dos telões não alcançava, havia algo em pé. Uma figura tão deslocada que parecia um erro no mundo. Era alta, mais alta do que qualquer homem, com ombros estreitos, a pele, se é que se podia chamar de pele, era apenas um borrão de sombras densas, e as roupas, ou o que restava delas, pareciam molhadas, coladas ao corpo, pesadas, sujas, feitas de um tecido que já não existia há 100 anos. Pingava delas uma umidade escura que desaparecia antes de tocar o chão. O velho viu o que mais ninguém viu. Aquela coisa não estava apenas presente, estava olhando diretamente para os dois corpos, parada, como se admirasse o que tinha feito. Não havia pressa, não havia medo de ser visto, porque ele sabia que ninguém mais podia vê-lo. O rosto era uma ausência. Não havia olhos, boca ou nariz. Era um espaço escuro, um vazio que parecia sugar a luz ao redor. E, no entanto, o velho sabia que aquilo via, que aquilo sentia, que aquilo de algum modo sorria por dentro. Os passos ao redor continuavam, mas para o velho, o mundo tinha parado. Ele estava preso naquele instante, olhando aquela figura antiga como quem olha para algo que não pertence ao mundo. Sentiu as pernas ficarem bambas e por um momento achou que fosse desmaiar, mas não desviou os olhos. E então a coisa moveu a cabeça, lentamente, primeiro para olhar os corpos, depois para olhar diretamente para ele. O velho nunca esqueceu esse momento. Não havia olhos no rosto da criatura, mas ele jurava que aquela escuridão o atravessou inteiro. Foi como se alguém abrisse todas as portas da sua vida e olhasse cada segredo, cada medo, cada arrependimento que ele carregava. Ele sentiu frio, um frio que não era do vento. Era um frio que vinha de dentro, como se algo tivesse colocado uma mão invisível na sua alma. O espírito não se aproximou, não precisava. Apenas inclinou levemente a cabeça, um gesto que parecia reconhecer aquele homem como alguém que viu demais. Depois, voltou a olhar para Michael e Emily, abaixando-se ao lado deles. O velho viu a figura tocar os corpos sem tocar, apenas passando a mão de sombra no ar, como quem recolhe algo que os outros não veem. Quando levantou de novo, parecia mais denso, mais forte, e então se afastou, caminhando devagar em direção ao fim da praça. Cada passo parecia um borrão, como se ele fosse feito de neblina pesada. Os turistas em volta, os policiais, os repórteres, ninguém reagiu, ninguém notou. Para todos, havia apenas o casal caído, mas o velho sabia. Ele sabia que aquela coisa ainda estava lá, que ela tinha acabado de passar no meio deles como um vento frio que ninguém sentiu. Quando a figura desapareceu na direção das sombras, o velho ficou ali parado, com a respiração presa. E mesmo quando voltou a respirar, o ar parecia cortado, seco, pesado demais para encher os pulmões. Ele olhou para o chão onde os corpos estavam, e naquele ponto havia algo estranho. Uma marca úmida, escura, que não era sangue. Um rastro como de pés molhados que terminava em nada. Aos poucos, o barulho voltou. Pessoas falando, sirenes, motores. Mas para ele, nada mais parecia igual. O mundo continuava,
mas ele tinha visto algo que ninguém mais jamais acreditaria. A partir daquela noite, o velho voltaria para casa carregando não só o peso dos anos, mas também a certeza de que aquele lugar estava condenado, porque no fundo, ele sabia, aquela coisa não tinha terminado, aquilo apenas estava esperando, e havia olhado diretamente para ele. Ele nunca contou para ninguém, não porque não quisesse, mas porque entendeu que ninguém acreditaria. Só guardou dentro do peito o terror que o acompanharia até o fim dos seus dias. E toda vez que passava pela praça, em noites seguintes, sentia o mesmo frio, a mesma mão invisível, e desviava o olhar. Porque, uma vez que você vê o que ninguém devia ver, você nunca mais se sente sozinho. Depois que Michael e Emily foram levados pelas ambulâncias, e a Times Square começou pouco a pouco a retomar a sua confusão barulhenta de sempre, a figura que havia provocado tudo não se dissolveu imediatamente. Ela permaneceu ali por um longo tempo, imóvel, como se respirasse a energia daquele lugar, absorvendo cada segundo do caos que havia plantado. Para todos, a cidade parecia ter voltado ao normal. Buzinas, gente correndo, letreiros mudando de cor sem parar. Mas por baixo dessa camada de normalidade havia uma ferida invisível, e a entidade estava saboreando essa ferida. Para ela, o ato não termina quando o corpo cai. O que a alimenta é o rastro que fica, a confusão, o medo, a sensação de impotência de centenas de testemunhas que não entenderam nada. Era disso que ele vivia. Cada olhar chocado, cada passo acelerado, cada criança que pergunta para os pais por que aquelas pessoas caíram daquele jeito e não recebe resposta. Tudo isso é alimento para aquela sombra. Do alto de um prédio próximo, invisível para todos, a figura olhava para baixo, para o lugar exato onde Michael e Emily tinham caído. Aquele ponto agora parecia marcado, um espaço onde o ar era mais pesado. Ele inclinou a cabeça, como quem aprecia a obra concluída. As roupas esfarrapadas, encharcadas de umidade de outra era, balançavam levemente no vento. A cidade inteira se movia embaixo, mas ele continuava imóvel, como se fosse um pedaço do passado colado no presente. Quando decidiu partir, não foi andando como alguém comum. Foi se desfazendo no ar, passo após passo, descendo pelas fachadas, misturando-se às sombras que se acumulavam nas esquinas. Cada vez que a luz dos letreiros o atingia, ele se desfazia um pouco mais, como se fosse feito de poeira escura. Para quem estivesse no lugar certo e com olhos sensíveis, ele seria apenas um borrão que atravessava paredes e postes, mas ninguém tinha essa percepção. Na rua, conforme ele se afastava, um rastro imperceptível de silêncio ia junto. Pessoas que passavam pelo caminho dele sentiam um arrepio, um frio na coluna, um incômodo que não sabiam explicar. Algumas paravam por um segundo, olhavam para trás, sem entender o motivo. Quando viam apenas as luzes, davam de ombros e continuavam, mas esse desconforto ficava como uma marca. Ele passou novamente pelo local onde havia caído morto no século XIX. Mesmo debaixo de camadas de concreto e modernidade, aquele chão ainda guardava seu sangue. Ele parou ali por um instante. Não havia olhos, não havia boca, mas havia uma consciência antiga que se lembrava de tudo. O frio, as risadas, os golpes, a indiferença. Por um momento, a sombra pareceu se tornar mais densa, mais pesada, como se estivesse sugando algo do próprio chão. E então, com um gesto quase imperceptível, voltou a se mover. Cruzou as ruas mais escuras, passando por becos onde o cheiro de lixo era mais forte e onde ninguém prestava atenção. Cada sombra se tornava um abrigo temporário para ele. Cada luz, um obstáculo que contornava sem esforço. Ele não era apenas invisível, ele era parte da cidade, costurado nos cantos onde a modernidade nunca chegou. Enquanto se afastava do centro, deixou para trás uma Times Square marcada. A praça voltou a parecer normal, mas para aqueles que têm um instinto mais apurado, havia algo diferente no ar naquela noite. Era como se, a partir dali, a cidade tivesse ganhado um novo peso, um segredo invisível que ninguém jamais conseguiria explicar. O espírito não precisava de descanso. Ele não precisava dormir, não precisava comer. Ele apenas esperava. E agora que tinha alimentado sua sede e sua fome de dor, poderia sumir por dias, semanas, talvez meses.
até encontrar outra rachadura, outro coração cheio de sujeira para habitar. Ele não tinha pressa. Sabia que a cidade nunca para e que corações podres nunca deixam de nascer. Enquanto o vento frio da madrugada varria os becos, a figura desapareceu. Não foi embora no sentido humano da palavra, apenas se dissolveu na própria escuridão. Onde antes havia um vulto, agora havia apenas sombra. E, no entanto, ele continuava ali, porque esse é o destino dele, nunca sair. A cidade se ergueu sobre o lugar em que ele morreu, e agora ele está preso àquele chão. Pode vagar, pode se afastar, mas sempre volta. Aquele espaço é a sua prisão e o seu território. E naquela noite, ao desaparecer por completo, deixou atrás de si uma sensação tão forte que mesmo quem não viu nada guardou o medo. Pessoas que voltaram para casa naquela madrugada tiveram pesadelos, sonhos de uma figura alta, magra, parada no meio da rua, olhando sem olhos. E quando acordaram, não souberam explicar de onde vinha o terror. O velho vendedor, o único que viu com clareza, sentou-se na calçada segurando a cabeça com as mãos. Ele sabia que aquilo não tinha acabado. Aquilo nunca acaba. E a cidade, que parecia viva, seguiu sua rotina, sem perceber que um pedaço dela continuava morto, parado na sombra, esperando pela próxima noite em que o vento sussurrará novamente e outro casal, outro homem, outra mulher será escolhido. Com o passar das horas, quando as sirenes se afastaram e a multidão foi se dissolvendo pouco a pouco, a Times Square voltou a se comportar como se nada tivesse acontecido. As pessoas que ainda estavam por perto forçaram seus olhos a enxergar apenas o que queriam ver. Letreiros coloridos, painéis com artistas sorrindo, luzes mudando em todas as direções, vendedores de lembranças chamando os turistas. A cidade é especialista em engolir tragédias. Ela não para ninguém. Mas o que aconteceu naquela noite, por mais que seja engolido pelo fluxo, não desaparece. No mesmo lugar onde Michael e Emily caíram, os funcionários da limpeza passaram, lavaram o chão, tiraram os rastros visíveis. Lavaram, mas não limparam. A calçada parecia a mesma, mas algo nela ficou diferente, como se fosse impossível apagar a marca de tudo o que tinha sido vivido ali. Era como se as pedras guardassem em silêncio o último suspiro, a raiva e o terror que os dois levaram. E assim, com a madrugada avançando, os turistas voltaram a caminhar. Outros casais começaram a tirar fotos, segurando celulares que refletiam os mesmos letreiros, mas alguns deles, sem saber porquê, sentiram um incômodo no ar. Não viam nada, não ouviam nada, mas por instantes o riso saía forçado, como se existisse uma mão invisível na nuca, os obrigando a apressar o passo. De cima dos prédios, onde a cidade parece uma caixa de luz, havia um silêncio que ninguém conseguia perceber. E dentro desse silêncio, o espírito estava ali, imóvel, sem pressa. Ele observava. O corpo já não importava, o casal já não importava, as ambulâncias já não importavam. Para ele, tudo aquilo era apenas mais uma parte do ciclo que se repetiria eternamente. As ruas se encheram de novo, os telões voltaram a piscar, crianças riam, vendedores gritaram ofertas, taxistas xingavam uns aos outros. Tudo voltou a ser exatamente como era antes, mas esse antes nunca mais seria o mesmo. Porque o que a Times Square mostra é só fachada. Por baixo das luzes, há um chão que guarda segredos, um solo que se alimenta das memórias de quem um dia caiu ali. E essa é a verdade. Nada muda. Por trás de todo o brilho, o espírito continua ali, preso no mesmo lugar onde morreu há mais de um século. Todas as noites ele vagueia. Não todos conseguem sentir, mas os mais sensíveis juram que há algo na Times Square que não pertence a este mundo. Um arrepio repentino, um pensamento estranho, uma sensação de estar sendo observado. Para a maioria, são apenas impressões passageiras, mas para alguns, aqueles com rachaduras na alma, isso é um convite. Michael e Emily foram só mais 2 nomes esquecidos pela cidade, mas para ele eles se tornaram um prêmio. A raiva deles agora faz parte dele. A dor deles agora o alimenta. E um dia, assim como eles, outros virão. Sempre há outros. Sempre haverá.
O velho vendedor que viu aquela figura naquela noite nunca mais foi o mesmo. Nos dias seguintes, continuou voltando à praça porque era o único lugar que conhecia. Mas cada vez que passava pelo ponto onde os corpos caíram, ele olhava rápido para o lado, esperando, temendo encontrar de novo aquela silhueta. Ele nunca contou para ninguém, mas dentro dele sabia. Aquilo não tinha acabado. Nunca acaba. E o espírito, enquanto isso, permanecia, paciente, misturado à cidade, sempre no mesmo território. Ele é a sombra que anda por trás das pessoas, que se esconde nos reflexos rápidos dos vidros, que passa como um sopro frio que não deveria estar ali. Ele é o morador de rua do século XIX que nunca foi vingado, que nunca foi lembrado e que agora transforma a cidade em seu tribunal. Às vezes, na madrugada, quando a Times Square parece mais calma, há quem diga que houve passos lentos no asfalto molhado. Não passos comuns, mas arrastados, como se alguém estivesse carregando um corpo cansado. Não há ninguém lá. As câmeras de segurança não mostram nada. Mas quem ouve esses passos sabe que não está sozinho. E quando o sol nasce e a cidade desperta para mais um dia, nada na superfície denuncia o que aconteceu. As pessoas sorriem, as buzinas tocam, a vida continua. Mas entre todas aquelas luzes, existe um ponto escuro que nunca se apaga. Enquanto houver corações apodrecidos, enquanto houver pessoas andando cheias de rancor e mentiras, ele estará lá, invisível, silencioso, esperando. Porque a Times Square pode ser o lugar mais iluminado do mundo. Mas mesmo no lugar mais iluminado do mundo, a escuridão sempre encontra um jeito de viver. E ele vive, sempre.